Autobiografia de um Yogi. Áudio 21. Capítulo 16. Mais esperto que os astros. Mukunda, por que você não arranja um bracelete astrológico? Deveria usá-lo, mestre? Não creio em astrologia. Não é questão de crença. A atitude científica que se deve adotar em qualquer assunto é a de saber se é verdade. A lei da gravidade funcionou tão eficientemente antes de Newton como depois dele. O cosmos seria positivamente um caos se suas leis só pudessem funcionar mediante a aprovação da crença humana. Os charlatães trouxeram a antiquíssima ciência estelar a seu descrédito atual. Tanto matemática como filosoficamente, a astrologia é muito vasta para ser abarcada corretamente, salvo por homens de profundo entendimento. Se os ignorantes leem erradamente o céu e ali enxergam rabiscos em vez de uma escrita, isto é de se esperar neste mundo imperfeito, não se deve prescindir da sabedoria ao dispensar os pretensos sábios. E meu guru continuou: todas as partes do mundo criado estão ligadas entre si e permutam suas influências. O ritmo equilibrado do universo tem sua raiz na reciprocidade. O homem, em seu aspecto mortal, tem de combater dois grupos de forças. Primeiro, os tumultos internos do ser, causados pela mistura de terra, água, fogo, ar e elementos etéreos. Segundo, os poderes externos e desintegradores da natureza. Enquanto o homem luta com sua mortalidade, ele é afetado por miríades de mutações do céu e da terra. Astrologia é o estudo das reações do homem aos estímulos planetários. Os astros não têm qualquer benevolência ou aversão consciente. Eles meramente enviam radiações positivas ou negativas. Por si só, não ajudam nem prejudicam a humanidade, mas oferecem um canal lícito para que se manifeste o equilíbrio de causas e efeitos que, no passado, cada homem pôs em movimento. Uma criança nasce no dia e hora exatos em que os raios celestes estão em harmonia matemática com seu karma individual. Seu horóscopo é um retrato desafiante, revelando seu passado inalterável e os resultados prováveis em seu futuro. Corretamente, porém, o mapa natalício só pode ser interpretado por homens de sabedoria intuitiva. Estes são poucos. A mensagem audaz e heraldicamente proclamada através dos céus no momento do nascimento não tem a intenção de dar ênfase ao destino, o resultado do bem e do mal pretéritos, mas o de despertar a vontade humana de escapar de seu cativeiro universal. O que o homem fez, ele pode desfazer. Ninguém, além dele mesmo, foi o instigador das causas cujos efeitos agora prevalecem em sua vida. Ele pode transcender qualquer limitação, em primeiro lugar, porque a criou com suas próprias ações, e em segundo lugar, porque possui recursos espirituais que não estão sujeitos à pressão planetária. O medo supersticioso à astrologia produz autômatos, dependentes, como escravos, de guia mecânica. O homem sábio derrota seus planetas, isto é, seu passado, transferindo sua fidelidade da criação ao Criador. Quanto mais efetua sua unidade com o espírito, menos pode ser dominado pela matéria. A alma é sempre livre. É imortal porque não tem nascimento. Não pode ser regida pelos astros. O homem é uma alma e tem um corpo. Quando situa apropriadamente o seu senso de identidade, deixa para trás todos os padrões compulsórios. Enquanto permanecer confuso em seu estado ordinário de amnésia espiritual, experimentará os grilhões insidiosos da lei do ambiente. Deus é harmonia. O devoto que com ele sintoniza nunca realizará uma ação errônea. Suas atividades concordarão com o cronômetro natural e exato da lei astrológica. Após a meditação e a prece profundas, ele está em contato com sua consciência divina. Não há poder maior que esta proteção interior.
Então, querido mestre, por que deseja que eu use uma pulseira astrológica? Arrisquei esta pergunta depois de um longo silêncio. Eu tentara assimilar a nobre exposição de Shri Yukteswar, a qual continha ideias muito novas para mim. Só quando um viajante atingiu sua meta é que se justifica o abandono de seus mapas. Durante a jornada, ele se aproveita de qualquer atalho conveniente. Os rishis antigos descobriram muitos meios de encurtar o período de exílio do homem no mundo ilusório. Existem certas engrenagens na lei do karma que podem ser habilmente ajustadas pelos dedos da sabedoria. Todos os males humanos se originam de alguma transgressão da lei universal. As escrituras salientam que o homem deve satisfazer as leis da natureza, sem descrever simultaneamente da onipotência divina. Ele deveria dizer: Senhor, confio em ti e sei que tu podes me ajudar, mas envidarei todos os esforços para reparar qualquer mal que tenha cometido. Por uma série de meios, pela prece, pelo poder da vontade, pela meditação yogi, pela consulta aos santos, pelo uso de braceletes astrológicos, os efeitos adversos do passado podem ser diminuídos ou anulados. Semelhante a uma casa que pode ser equipada com um para-raios de cobre para absorver a descarga do relâmpago, o templo do corpo se beneficia com certas proteções. Radiações elétricas e magnéticas circulam incessantemente no universo. Afetam o corpo humano, favorável ou desfavoravelmente. Há milênios atrás, nossos rishis estudaram o problema de combater os efeitos adversos das influências cósmicas sutis. Os sábios descobriram que os metais puros emitem uma luz astral, poderoso neutralizante dos influxos negativos dos planetas. Certas combinações de plantas também ajudam. Mais eficientemente que tudo, são pedras preciosas sem jaça e não menores que 2 quilates. O emprego preventivo da astrologia raras vezes foi objeto de estudos sérios fora da Índia. Um fato pouco conhecido é que joias, nactais e misturas de plantas, embora sejam da espécie recomendada, só têm valor se apresentarem o peso requerido e se o agente terapêutico for usado em contato com a pele. Senhor, seguirei seu conselho sem dúvida e comprarei um bracelete. Estou intrigado com a ideia de burlar um planeta. Para propósitos gerais, aconselho o uso de um bracelete feito de ouro, prata e cobre. Mas para um propósito específico, quero que me mande fazer um de prata e chumbo. Shri Yukteswar acrescentou cuidadosamente outras instruções. Guruji, que propósito específico é esse? Os astros estão prestes a manifestar um interesse inamistoso por você, Mukunda. Não tenha medo, você estará protegido. Dentro de 1 mês, seu fígado lhe causará muitos sofrimentos. A duração da doença está fixada em 6 meses, mas o uso de seu bracelete astrológico encurtará o período para 24 dias. Procurei meu joalheiro no dia seguinte e logo passei a usar o bracelete. Minha saúde era ótima. A predição do mestre esvaiu-se de minha mente. Ele deixou Serampur para visitar Benares. 30 dias após a nossa conversação, senti uma dor repentina na região do fígado. As semanas seguintes foram um pesadelo de torturas e martírios. Relutando em perturbar meu guru, pensei que suportaria valentemente minha prova sozinho. 23 dias de suplício, porém, debilitaram minha resolução. Tomei o trem para Benares. Ali, Shri Yukteswar cumprimentou-me com inusitado calor, mas não me deu oportunidade de lhe contar meus infortúnios em particular. Muitos devotos visitaram o mestre nesse dia, unicamente pelo darshan. Sobre darshan, a bênção que flui para o discípulo, a simples contemplação do guru. Enfermo e negligenciado, sentei-me num canto. Só depois da refeição da noite é que os hóspedes todos partiram. Meu guru chamou-me à sacada octogonal da casa. Você deve ter vindo por causa de sua doença no fígado. Shri Yukteswar desviava de mim os seus olhos. Ele caminhava de um lado para o outro, às vezes interceptando o luar.
Deixe-me ver. Você está doente há 24 dias, não é assim? Sim, senhor. Faça o exercício de estômago que lhe ensinei. Se soubesse a imensidão de meu sofrimento, mestre, não exigiria exercícios de mim. Não obstante, fiz uma débil tentativa para obedecê-lo. Você diz que sente dor. Afirmo que você não tem nenhuma. Como existir esta contradição? Meu guru fixou em mim seus olhos interrogativos. Fiquei deslumbrado e, a seguir, inteiramente possuído de alívio e de júbilo. Não mais sentia o tormento contínuo que me conservara quase sem dormir durante semanas. Às palavras de Shri Yukteswar, a agonia desapareceu como se nunca tivesse existido. Fiz menção de ajoelhar-me a seus pés em agradecimento, mas ele rapidamente me impediu. Não seja infantil. Levante-se e admire a beleza da luz sobre o Ganges. Os olhos do mestre, porém, cintilavam felizes, enquanto em silêncio eu me mantinha de pé ao seu lado. Compreendi, por sua atitude, que ele desejava que eu sentisse não ter sido ele, mas Deus quem me curara. Até hoje uso o pesado bracelete de prata e chumbo. Um momento daquele dia, de um tempo distante e sempre evocado com carinho, quando mais uma vez descobri estar vivendo com um personagem verdadeiramente sobre-humano. Em ocasiões posteriores, ao trazer meus amigos a Shri Yukteswar para que os curasse, ele invariavelmente recomendava joias ou o bracelete, enaltecendo seu uso como um ato de sabedoria astrológica. Eu tinha preconceitos contra a astrologia, desde a infância, em parte porque observara que muitas pessoas se prendem a ela servilmente, e em parte devido a uma predição feita pelo astrólogo de minha família. 3 vezes casará, ficando viúvo 2 vezes. Preocupado com o assunto, demorei-me a pensar sobre ele, sentindo-me igual a uma cabra à espera do sacrifício diante do altar de um tríplice matrimônio. Você terá de se resignar ao seu destino, comentou meu irmão Ananta. Seu horóscopo escrito predisse corretamente que você fugiria de casa para o Himalaia na meninice, mas que o forçariam a voltar. A previsão de seus casamentos tende também a resultar certa. Tive, certa noite, a clara intuição de que a profecia era inteiramente falsa. Ateei fogo ao pergaminho do horóscopo, colocando as cinzas num invólucro de papel onde escrevi: sementes do karma passado não podem germinar quando torradas no fogo da sabedoria divina. Coloquei-o em lugar visível. Ananta imediatamente leu meu comentário desafiador. Você não pode destruir a verdade tão facilmente como queimou esse rolo de pergaminho. Meu irmão teve uma risada desdenhosa. O fato é que, em 3 ocasiões antes de atingir a puberdade, minha família tentou contratar meu noivado. Em todas as ocasiões, recusei assentir a seus planos, sabendo que meu amor a Deus era mais irresistível que qualquer sugestão astrológica do passado. Quanto mais profunda é a experiência direta que um homem tem de Deus, mais ele exerce influência sobre o universo inteiro por suas vibrações espirituais sutis, e menos o afeta o fluxo dos fenômenos. Essas inspiradoras palavras do mestre retornavam com frequência à minha mente. Em algumas ocasiões, eu disse aos astrólogos que selecionassem os meus piores períodos, de acordo com as indicações planetárias, pois ainda assim levaria a termo qualquer tarefa que me impusesse a mim mesmo. E verdade que meu sucesso em tais épocas foi precedido por dificuldades extraordinárias. Minha convicção, entretanto, sempre foi justificada. A fé na proteção divina e o uso correto da vontade conferida por Deus ao homem são forças mais poderosas que as influências provindas do firmamento. Vim a compreender que a inscrição dos astros, a hora do nascimento, não significa que o homem seja um fantoche de seu passado. A mensagem deles é, antes, um acicate ao orgulho. O próprio céu procura despertar o propósito humano de ser livre de toda limitação. Deus criou cada homem como uma alma, dotado de individualidade e, portanto, essencial à estrutura do universo, seja no papel temporário de coluna ou de parasita. Sua liberdade é final e imediata, se assim o quiser.
não depende de vitórias externas, mas internas. Sri Yukteswar descobriu a aplicação matemática à nossa era atual de um ciclo equinocial de 2.400 anos. O ciclo divide-se em um arco ascendente e outro descendente, cada um com 12.000 anos. Cada arco abrange 4 yugas, ou idades, chamadas Kafi, Dwapara, Treta e Satya. Meu guru determinou por vários cálculos que o último Kali Yuga, 500 anos depois de Cristo. A Idade de Ferro, com a duração de 1.200 anos, foi um período de materialismo. Terminou cerca de 1.700 anos. Foi um período de materialismo. Terminou cerca de 1.700 anos depois de Cristo. Esse ano deu início a Dwapara Yuga, uma etapa de 2.400 anos de desenvolvimento elétrico e atômico. A época do telégrafo, rádio, aviões e outros anuladores do espaço. Trem Yuga, Idade de Prata, de 3.600 anos, começará em 4.100 de nossa era. Este período se caracterizará pelo conhecimento generalizado das comunicações telepáticas e de outros aniquiladores do tempo. Durante os 4.800 anos de Satya Yuga, última época no arco ascendente, a inteligência do homem, estando supremamente desenvolvida, trabalhará em harmonia com o plano divino. Um arco descendente de 1.200 anos, a iniciar-se com uma idade de ouro descendente de 4.800 anos, principiará então para o mundo. O homem gradualmente mergulhará na ignorância. Estes ciclos são as rondas eternas de Mava, os contrastes e relatividades de mundo dos fenômenos. Os homens, um por um, escapam à prisão da dualidade do universo criado, à medida que despertam para a consciência de sua divina unidade, a de criaturas inseparáveis do Criador. O mestre ampliou minha compreensão, não só da astrologia, mas também das escrituras do mundo. Colocando os textos sagrados na mesa imaculada de sua mente, ele era capaz de dissecá-los com o escalpelo de seu raciocínio intuitivo e distinguir entre os erros e interpolações dos eruditos e as verdades, tais como os profetas as expuseram pela primeira vez. Fixa os olhos na ponta do nariz. Esta interpretação inexata do Bhagavad Gita, amplamente aceita por eruditos orientais e tradutores ocidentais, costumava suscitar divertida crítica do mestre. A senda do yogi já é bastante singular, comentava ele. Por que aconselhá-lo também a fazer-se vesgo? O verdadeiro significado de Nasikagram é começo do nariz e não término do nariz. Esse tem origem no ponto entre as sobrancelhas, sede da visão espiritual. Observação: a candeia do corpo é o olho. Logo, se teu olho for único, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, for mau, também o teu corpo será tenebroso. Cuida, pois, de que a luz que está em ti não seja trevas. Lucas, capítulo 11, 34 e 35. Na Bíblia, em inglês, lê-se single eye e evil eye. Versões latinas e neolatinas da Bíblia habituaram o leitor a uma interpretação moral desse versículo, traduzindo olho único por olho simples, inocente, moral, e olho mau ganhou o sentido de tenebroso, perverso, imortal. Entretanto, olho único refere-se ao olho ímpar na testa, único que permite ver o corpo luminoso ou astral do homem. Corpo a que se refere, aliás, o resto da frase do evangelista. Olho mau é o que pouco vê, ou nada vê. Menção aos 2 olhos físicos sob a testa, improfícuos por só enxergarem o mundo físico de 3 dimensões, cegos para mais refinadas frequências vibratórias. Um aforismo Sankhya afirma: Iswar Asiddha, o Senhor da criação não pode ser deduzido, ou Deus não se prova. Baseados principalmente nessa sentença, muitos eruditos chamam de ateística toda a filosofia Sankhya,
Este verso não é ateístico, explicou Shri Yukteswar. Significa simplesmente que o homem não iluminado depende de seus sentidos para todos os julgamentos finais. Não pode, por meio deles, provar Deus, que continua, por isso, desconhecido e não existente. Os verdadeiros adeptos de Sankhya, com imperturbável percepção interior, nascida da meditação, compreendem que o Senhor é existente e cognoscível. O mestre explicava a Bíblia cristã com admirável clareza. Foi de meu guru indiano, desconhecido para a cristandade, que aprendi a perceber a essência imortal da Bíblia e a compreender a verdade na afirmação de Cristo. Certamente a mais emocionante e intransigente que já se pronunciou. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Os grandes mestres da Índia modelam suas vidas pelos mesmos ideais divinos que animaram Jesus. Estes homens pertencem à sua proclamada família. Quem fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Se perseverardes em minha palavra, salientou Cristo, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Livres, todos os senhores de si mesmos, os Cristos Yogis da Índia, são membros da confraria imortal, a dos que obtêm o conhecimento libertador do Pai único. A história de Adão e Eva é incompreensível para mim. Observei com vivacidade certa vez em minhas primeiras lutas com a alegoria. Por que Deus castigou não só o casal culpado, mas todas as gerações inocentes ainda por nascer? O mestre divertia-se, mais com minha veemência do que com minha ignorância. O Gênese é profundamente simbólico e não se pode compreendê-lo pela interpretação literal, explicou ele. A árvore da vida é o corpo humano. A coluna vertebral assemelha-se a uma árvore invertida, tendo como raízes os cabelos do homem, e como os galhos, os nervos sensoriais e motores. A árvore do sistema nervoso ostenta muitos frutos apetitosos, as sensações da vista, do som, do olfato, do gosto e do tato. Estes, o homem tem permissão de desfrutar, mas lhe foi proibida a experiência do sexo. A maçã no centro do corpo, no meio do jardim. A serpente representa a energia enrolada na base da espinha, a que estimula os nervos sexuais. Adão é a razão. Eva é o sentimento. Quando o impulso sexual subjuga a emoção ou consciência de Eva em qualquer ser humano, sua razão, ou Adão, também sucumbe. Deus criou a espécie humana materializando os corpos do homem e da mulher pela potência de sua vontade. Ele dotou a nova espécie com o poder de criar filhos de idêntica maneira imaculada ou divina. Até ali, ao manifestar-se como alma individualizada, Deus se limitara aos animais, regidos pelo instinto e desprovidos das potencialidades da razão plena. Então, fez os primeiros corpos humanos, simbolicamente chamados Adão e Eva. Para estes corpos, a fim de prosseguirem vantajosamente na evolução ascensional, ele transferiu as almas ou essência divina de dois animais. Em Adão, ou homem, a razão predominou. Em Eva, ou mulher, o sentimento prevaleceu. Assim se manifestou a dualidade, ou polaridade subjacente ao mundo dos fenômenos. Razão e sentimento permanecem no paraíso da alegria cooperativa, enquanto a mente humana não é iludida pela energia serpentina das propensões animais. O corpo humano, portanto, não resultou da evolução dos corpos animais. Deus o produziu por um ato especial de criação. As formas animais eram muito rudes para expressar a divindade em plenitude. Somente ao homem e à mulher, desde a sua origem, foram conferidos centros ocultos na espinha e o lótus de 1000 pétalas, potencialmente onisciente, no cérebro. Deus, ou a consciência divina presente no interior do primeiro casal criado, aconselhou-os a fruir de todas as formas de sensibilidade, com uma exceção:
as sensações sexuais. Estas foram proibidas, a fim de que a humanidade não se enredasse no método animal, inferior, de procriação. A advertência para que não reavivassem memórias bestiais arquivadas no subconsciente passou despercebida. Voltando atrás, a forma de reprodução dos seres brutos, Adão e Eva conheceram a queda do estado de alegria celeste que era próprio do homem, perfeito em sua origem. Ao perceberem que estavam nus, perderam sua consciência de imortalidade. Conforme a advertência de Deus, colocaram-se sob a lei física, segundo a qual, ao nascimento físico, deve seguir-se a morte física. O conhecimento do bem e do mal, prometido a Eva pela serpente, refere-se às experiências dualísticas e opostas que todos os mortais sob o domínio de Maia devem gozar e sofrer. Sujeitando-se à ilusão, pelo uso incorreto de sua razão e sentimento, ou consciência de Adão e Eva, o homem renuncia a seu direito de entrar no jardim paradisíaco da divina autossuficiência. A cada ser humano cabe a responsabilidade de restituir seus pais ou a natureza dual à harmonia unificada, ou Éden. Ao terminar Shri Yukteswar o seu discurso, olhei com novo respeito as páginas do Gênese. Querido mestre, disse eu, pela primeira vez sinto obrigação filial para com Adão e Eva. Observação: a versão hindu da história de Adão e Eva é contada no venerável Purana, Srimad Bhagavata. O primeiro casal, homem e mulher, seres em forma física, chamavam-se Swayambhuva Manu, homem nascido do Criador, e sua esposa Satarupa, verdadeira imagem. Seus 5 filhos casaram-se com os Prajapatis, seres perfeitos que podiam assumir forma corporal. Destas primeiras famílias divinas nasceu a raça humana. Nunca no Oriente ou no Ocidente ouvi alguém explicar as escrituras cristãs com tão profunda percepção interna como Shri Yukteswar. Os teólogos interpretaram mal as palavras de Cristo, disse o mestre. Em tais passagens como "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Jesus jamais disse que ele era o único Filho de Deus, e sim que nenhum homem pode atingir o absoluto acima de qualificações, o Pai transcendente além da criação, antes de manifestar o Filho ou consciência crística atuante dentro da criação. Jesus, que atingira a completa unificação com a consciência de Cristo, identificava-se com esta visão que seu próprio ego há muito tempo fora dissolvido. Quando Paulo escreveu, Deus criou todas as coisas por Jesus Cristo, e quando Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu sou, a transparente essência dessas palavras é impessoalidade. Uma forma de covardia espiritual leva muita gente mundana a acreditar comodamente que apenas um homem foi o Filho de Deus. Cristo foi singularmente criado, raciocinam. Então, como posso eu, um simples mortal, imitá-lo? Todos os homens, porém, foram divinamente criados e deverão, algum dia, obedecer aos mandamentos de Cristo. Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Vede com que grande amor o Pai nos favorece, a ponto de sermos chamados os filhos de Deus. O entendimento da lei do karma e de seu corolário, a reencarnação, é evidente em numerosas passagens da Bíblia. Por exemplo, quem derrama o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Se todo assassino deve, por sua vez, ser morto pelo homem, o processo reversivo exige, obviamente, em muitos casos, mais de uma vida. As leis contemporâneas, decididamente, não são bastante rápidas. A Igreja cristã primitiva aceitou a doutrina da reencarnação, exposta pelos gnósticos e por numerosos padres, inclusive São Clemente de Alexandria, o famoso Orígenes, e São Jerônimo. A doutrina foi declarada heresia pela primeira vez no ano 553 d.C., pelo Segundo Concílio de Constantinopla. Naquele tempo, muitos cristãos julgaram que a doutrina da reencarnação oferecia ao homem um palco, no espaço e no tempo,
amplo demais para encorajá-lo a lutar pela salvação imediata. Mas as verdades suprimidas conduzem desnorteadamente a uma hoste de erros. Milhões de pessoas não utilizaram sua única vida para buscar a Deus, e sim para desfrutar este mundo, tão singularmente ganho e de tão breve duração para ser perdido para sempre. A verdade é que o homem se reencarna na Terra até reconquistar conscientemente seu status como filho de Deus. Continua no próximo áudio.